Centro de Mídia Independente é uma rede de ativistas de mídia que foi formada em 1999 durante os protestos de Seattle contra a reunião da OMC, da Organização Mundial de Comércio. Aqui, o site do Centro de Mídia Independente nasceu mais ou menos junto com os protestos anti-globalização, principalmente que começaram em 26 de setembro com o protesto contra a reunião do FMI do Banco Mundial em Praga. A ideia do site era constituir um banco de dados onde você poderia depositar textos, imagens, áudio e vídeo. Então as pessoas que estavam protestando, que estavam nas ruas, elas chegavam em casa, acessavam o site e elas publicavam seus próprios depoimentos, elas tiravam suas fotos, elas faziam as entrevistas. E o site do Centro de Mídia Independente, as pessoas que tiveram sensibilidade de perceber que era isso a coisa, que a gente tinha agora um potencial tecnológico para dispensar a mediação do jornalista e fazer com que as pessoas fizessem a sua própria mídia. O princípio que a gente utiliza no site é o princípio da publicação aberta. Ele é um site onde qualquer usuário pode publicar áudio, texto, vídeo, e ele entra imediatamente ao ar sem nenhum tipo de edição. E à medida que esse movimento dito anti-globalização foi se espalhando pelo mundo, os sites do Centro de Mídia Independente foram sendo espalhados para cobrir esses protestos inicialmente. E depois que terminavam os protestos, o site ficava de pé e começava a cobrir as lutas dos movimentos locais, sem tetos, movimentos feministas, movimento gay, os diferentes movimentos que aconteciam na cidade. O segundo princípio é o copyleft. Copyleft é um mecanismo que visa se opor ao copyright, os direitos autorais. O que a gente faz é usar a internet como uma forma de potencializar as formas de mídia tradicionais e que são mais populares e mais acessíveis. Então, por exemplo, as notícias são publicadas no site e a gente pega as notícias e elabora, por exemplo, um jornal mural que está literalmente nas ruas espalhados. E aí uma pessoa da Rádio Muda de Campinas, que é uma rádio livre, ele vai baixar esse áudio no MP3 e ele vai veicular pela rádio, que é uma rádio FM que atinge 300 mil pessoas. E toda essa informação, normalmente, ela começa no site, a informação ela é primeiro postada no site, ela concentra, e a partir do site você elabora o programa de rádio, você elabora o jornal mural, ou um jornal mesmo, um jornal tabloide, que alguns centros de mídia produzem, ou então um documentário. Em Fortaleza a gente tem alguns grupos de intervenção urbana, são interferências que são feitas sem assumir a autoria do trabalho. Esse material que está aqui atrás de mim e tal, e na sala, são alguns cartazes que a gente fixa nas ruas e tal, intervenções, com quadrinhos também, a gente faz quadrinhos ampliados de cola na paisagem urbana, sempre fazendo questionamento em relação a cultura de massa, a cultura pop, fazendo deturnamento de peças publicitárias, e você utiliza isso para você veicular determinados conteúdos que não interessam para o mercado de consumo. As informações que são veiculadas, elas têm muitas vezes conteúdo ou ativista, ou arte ativista, ou mesmo um conteúdo existencial, uma necessidade de expressão de determinadas pessoas que há muito tempo tinham muitas ideias interessantes e queriam compartilhar essas ideias com as outras pessoas todas. E eu acho que é mais uma mistura assim, de universos pessoais e que envolve num caldeirão ideologia, anarquismo também, um caos criativo que normalmente não tem muito lugar nos meios de comunicação de massa, que tem uma premissa comercial. Eles têm que fazer produtos vendáveis e trabalham com conceitos geralmente que já estão estabelecidos. E esses termos todos, a mídia, imagem, eles foram muito dominados pela indústria de consumo durante muito tempo. Então, demora um tempinho para a pessoa cair a ficha e ela começar a perceber que existem possibilidades muito mais criativas e com muito mais tesão de você trabalhar com mídia do que normalmente é utilizado. Quando elas entendem isso, que elas ficam meio assim, sacando, o que é isso? Mas como é que é isso? Me explica. De onde é que vem? Para que serve? Para que você faz isso? A história é você ser a mídia e você não se render à mídia, você não se tornar mais o objeto de manipulação, mas você se tornar um sujeito, você se tornar o próprio objeto, de repente, em movimento em todas as direções. Já tem rolado uma coisa assim em Fortaleza, que junto de uma periferia de
de pessoas que fazem intervenções, já tem grupos de pessoas que vão às intervenções para ajudar a esses grupos a realizar as intervenções. E na hora que elas pegam uma lata de spray, na hora que elas pegam um cartaz, que elas começam a criar coisas, elas veem que elas podem fazer isso também. Se eu tenho toda a liberdade para dizer o que eu quiser, o que é que eu diria? Sabe? Então, assim, essa possibilidade de um pensamento verdadeiramente livre, eu não tenho nenhuma dúvida que vai abrir as portas para toda uma geração de pessoas, sabe, incrivelmente criativas, pessoas muito mais conscientes do que é importante para elas verdadeiramente, tanto de forma existencial como de forma ideológica. Eu não consigo pensar a vida de outra forma. Enfim, eu faço porque preciso. Acho que foi tudo junto no tempo da necessidade pós-década de nudismo e de despersonalizada cidadania. O tempo de internetar, se gravar, se reproduzir e se reproduzir como muitos, coletivizado, e se distribuir entre redes, fez e favoreceu um exercício também de possibilitar uma potência democrática. Para mim, uma roda, um jogo de roda. O poder das mídias e o poder do acesso, que é um contexto na nossa geração brasileira, nos permitiu a utilizar esses dispositivos para nos fazer entender entre nós e para muitos. Então, para mim, tá tudo junto. É tudo junto. Não tem muita separação, porque o contexto que a gente tem é esse. E se a gente for perceber ao longo dos anos, dentro do governo Lula, o exercício dessa juventude foi esse. Quer dizer, criar mais habilidades para se tornar um instrumento participativo e transformar também uma realidade social. Por que não? A gente não pode dizer que foi egocêntrico ou que foi limitado, que foi para poucos, porque o exercício entre muitos reverberou para milhares também. Isso é uma habilidade, e uma habilidade em crescente no Brasil. Não gosto de falar só de arte, não. Porque para mim a arte brasileira ela tá nesse vai e vem de habilidades e de possibilidades com o uso dessas mídias. A gente não está fazendo arte só num gueto de artistas, mas está misturando um pouco tudo. Está exercitando. Por isso que eu acho que essa canção do Edu Lobo simboliza exatamente esse jogo coletivo e essa roda entre as redes, que por hora é uma roda, por hora é um nó, bem ou mal resolvido, mas gerando frutos, gerando alegria, gerando trabalho, força produtiva e criativa, uma geração. E cá estou eu falando para um computador. E aí eu me pergunto, cadê todo mundo? Para onde foi? Estão todos espalhados por algum lugar. E mais adiante, a gente se encontra. E eu os vejo, todos em verde, aqui ao fundo da minha tela. O futuro é agora. 1, 2, 3. Um novo mundo roda sem parar,
sem parar, sem parar, a rodar. A rodar, a rodar, a rodar. E é assim. Um novo mundo roda sem parar, sem parar, sem parar, a rodar. A rodar, a rodar, a rodar. Sem parar, sem parar.